Convido aos irmãos a que abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E leremos a uma só voz, dos versos 11 a 22. Os dois textos lidos na liturgia servem de base de apoio para a exposição dessa noite, porque foi lido lá em 1 Pedro 2, de 1 a 10, que nós somos pedras vivas do edifício, que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. E foi lido também em Hebreus capítulo 10, que em Cristo Jesus nós temos intrepidez, ousadia para acessar a presença de Deus, porque o véu se rasgou de alto a baixo. E nós temos agora livre acesso à presença de Deus, mas o Senhor requer que nos aproximemos deles com um coração sincero. E agora vamos ler esse trecho da palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, aos irmãos efésios, ele já nos abençoou com a passagem do versículo 1 ao versículo 10, quando meditamos aqui há algum tempo atrás, mas hoje vamos trabalhar do verso 11 ao 22. Leiamos, irmãos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, bendito e exaltado seja o Teu nome. Que o Senhor esteja se agradando da adoração, do culto que os Teus filhos aqui neste lugar estão prestando ao Senhor. Tu és o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Tu és um Deus magnífico, esplêndido, glorioso. E queremos continuar agora, ó Pai, glorificando o Teu nome, ouvindo a instrução da Tua palavra. Usa-me como lhe aprouver. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito. Edifica a Tua igreja, Senhor. Abençoe aqueles que nos acompanham também por esta transmissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Somos unidos pela cruz. Vamos repetir? Somos unidos pela cruz. Mas há um problema na humanidade. Os homens gostam de construir muros. Os muros nos separam. E faz tempo que isso acontece na terra. Vamos lembrar alguns momentos mais próximos a nós. 1989. Havia um país dividido por um muro. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Aquele muro era o símbolo da Guerra Fria. Do lado em que estava
dominado pelos Estados Unidos, pelo capitalismo, o outro pelo socialismo, o comunismo da União Soviética, e aquele muro não só separou uma nação, mas separou famílias por muito tempo. Há muitos outros muros que foram levantados na história. Mais próximo a nós, recentemente, na fronteira dos Estados Unidos com o México, já existem alguns pedaços de um muro sendo edificado para atrapalhar ou dificultar a fronteira. Não vou entrar aqui no mérito da questão da imigração ilegal. Nós não queremos nada de errado, não é isso o ponto, mas eu estou dizendo muros que nos separam. Mas não basta apenas esses muros entre nações, mas a nossa cidade é toda cheia de muro. As nossas casas precisam de muros para nos dar uma certa segurança, mas os muros às vezes nos separam dos nossos vizinhos, das pessoas com quem nós convivemos. É interessante que quando nós olhamos para a história do povo de Israel, o povo de Israel também não entendeu algumas coisas e levantaram alguns muros. Para vocês terem uma ideia, por que não temos mais a necessidade do templo de Jerusalém? Lá no templo havia algumas partes em que, por exemplo, o pátio dos gentios era um lugar só para gentios. Judeu não estava ali e gentio não poderia estar no território dos judeus. Ou seja, era o templo. O templo do Senhor, mas tinha uma parede, uma divisão. Deste lado, os gentios. Do outro lado, os judeus, que têm um certo privilégio. Mas aí você tem a classe sacerdotal. Homens que estão separados para o serviço do Senhor. E você tem ainda o sumo sacerdote, que uma vez por ano entra no Santo dos Santos para interceder. Tudo isso estabelecido por Deus no Antigo Testamento. É verdade. Mas quando o Senhor Jesus, lá na cruz, bradou, tetelestai, está pago, está consumado, e o véu do templo de alto a baixo se rasgou, estava sendo inaugurado um novo tempo na vida da igreja. O Senhor agora fará de dois povos um único povo, judeus e gentios, unidos pela cruz de Cristo. O problema, amados irmãos, é que também nós, família da fé, levantamos muros entre nós. Mas nessa noite Deus quer mostrar a beleza dessa passagem. O apóstolo Paulo, então, escrevendo essa carta, a carta mais eclesiástica que ele escreveu das demais, ele faz uma abertura linda no capítulo 1, vocês conhecem o texto. Mas chegamos no capítulo 2, e como eu já tive a oportunidade de fazer essa exposição aqui algum tempo atrás, ele afirma, logo no verso 1 do capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí ele vai percorrendo, narrando a nossa conduta, como nós éramos antes de Cristo entrar na nossa vida, na nossa história. Mas aí chegamos no verso 4 e temos esse mas Deus. Como é bom saber que tem um mas nessa história. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, Paulo usa essa ideia do antes morto em Cristo, agora morto separado de Cristo, melhor dizendo, e agora com a vida que Cristo me dá, e eu vou vivendo essa vida porque eu fui salvo pela graça, mediante a fé. Isso não veio de nenhum de nós, é dom de Deus. E nós fomos criados para as boas obras, porque de antemão Ele as preparou para que andássemos nela. E com esse pano de fundo do capítulo 2, do verso 1 ao 10, então entra o verso 11 dizendo, portanto, e ele está se dirigindo a um grupo de gentios, mas lá em Éfeso, como também em Corinto, em Tessalônica, na região da Galácia e na região de Filipos, haviam na igreja um grupo de judeus e gentios. E pasme, irmãos, havia divisão. Judeus queriam que os gentios se submetessem aos rituais judaicos, aquilo que era sombra do que haveria de vir, que não tinha mais nenhuma finalidade. Judeus começaram a impor sobre os gentios, por exemplo, vocês precisam da circuncisão,
Tudo bem, nós somos irmãos, nós somos cristãos, mas vocês não são cristãos completos, porque vocês não foram circuncidados. Isso causou um concílio, o primeiro concílio da igreja, Atos 15. E depois daquele concílio, com a bênção da presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar, a igreja entendeu, a liderança entendeu que não deveria se impor sobre os gentios o ritual da circuncisão, porque a verdadeira circuncisão, ela não ocorre na carne, mas ela ocorre no coração. E é interessante que Deus já alertava o seu povo no Antigo Testamento sobre isso. Ele diz, não adianta vocês pegarem o garoto lá de 8 dias de nascido e circuncidá-lo, se vocês não estiverem circuncidados no coração. Mas isso causou divisão. Se nós pensássemos um pouquinho ainda no nosso tempo, existem tantos muros que estão sendo erguidos por aí. Muro racial. Dependendo da cor da sua pele, você vai para um determinado grupo. Muro social. Muro econômico. Quanto você ganha? Qual o tamanho da sua conta bancária? E nós vamos levantando muros, e vamos levantando muros, separando uns aos outros. E às vezes dentro da igreja, nós também levantamos muros. Mas nós ouvimos já na leitura dessa noite que um dia, Jesus lá na cruz, Ele derrubou o pior de todos os muros que já existiu na humanidade, o muro da separação, que se chamava pecado. Nós fomos reconciliados com Deus. O muro do pecado foi derrubado com o ato de Cristo na cruz. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Portanto, eu e você, que fomos alcançados por essa maravilhosa graça, que fomos abençoados com essa bendita salvação, nós não podemos erguer muros. Se Deus diz em Cristo Jesus que Ele aboliu, que Ele derrubou a parede da inimizade, eu vou levantar muro. Eu vou reconstruir muros para separar um ao outro. Não podemos. E olha só, meus irmãos, o texto então vai mostrar para nós, de novo, essa forma como Paulo utiliza aqui, ele de novo lembrará o que nós éramos. E ele então fala, portanto, lembrai-vos de que outrora, vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão por quem? Pelos judeus, que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo e quando? Quando eu estava morto nos meus delitos e pecado, quando eu era um miserável pecador. Olha só que contexto, irmãos, olha só que situação pior do que essa não pode existir. Verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo. Tem coisa pior do que estar sem Cristo? Nós estamos em Cristo. Nós pertencemos à família da fé. Você faz parte do rebanho de Jesus. Mas imagine uma pessoa sem Cristo neste mundo. E o texto vai só prejudicando, mostrando mais. Você não só estava sem Cristo, você estava separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, você não tinha esperança e você não tinha Deus no mundo. Pode imaginar o quadro de uma pessoa assim? Ela não tem Cristo, ela é separada, ela não tem esperança, ela é excluída e ela não tem Deus nesta vida. Quantas pessoas estão assim aí fora? Quantas pessoas estão aí fora assim? Mas muitos de nós viemos de lá, se não a grande maioria. Um dia este era o nosso retrato. Mas olha só o que o Senhor fez por nós. Verso capítulo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, olha que coisa maravilhosa, irmãos, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, isso é muito profundo. Irmãos, nós fomos aproximados pela morte vicária de Cristo na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se essa igreja está celebrando 39 anos, é porque aprove ao Senhor um dia, há mais de 2000 anos, lá no Gólgota, na cruz do meio, o verbo de Deus, o Messias, o nosso Salvador estava lá agonizando na cruz e derramando o seu sangue precioso por mim e por você, pelo seu rebanho, pelo seu povo.
Nós fomos aproximados. As pessoas estão longe, as pessoas estão curtindo as festas, as pessoas estão buscando prazer em lugares que elas não se satisfarão. Durará algumas horas aquele prazer, mas amanhã elas precisarão de uma outra coisa para precisar de prazer. Nós não somos assim. Nós não estamos isentos de tristeza, de um dia estarmos mais abatidos do que no outro, mas nós somos o povo mais feliz da face da terra. Eu não me canso de dizer isso, porque nós pertencemos a um time que nunca perde. Ele é mais do que vencedor, não por mérito nosso, mas por Cristo Jesus. Percebam, irmãos, nós fomos unidos pela cruz. Olhando para essa passagem, para o contexto daquela igreja, judeus e gentios sendo aproximados. Jesus então diz para nós que fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E aí vem uma palavra maravilhosa no versículo 14: porque Ele é a nossa paz. Você tem desfrutado dessa paz, do shalom de Deus? Ah, irmãos, o mundo está em pé de guerra, não está? Eu gosto de assistir alguns telejornais para acompanhar as notícias, mas está cada vez mais difícil. E está cada vez mais perto da nossa casa. Violência barata, nação contra nação, por motivos fúteis, vaidades, vontade de expandir o território, muros sendo erguidos, separando nações, povos, e aí um justifica, não, vão morrer alguns civis, mas é porque nós temos que atingir aquele alvo, porque naquele alvo há um arsenal militar, mas e as pessoas que estão ao redor? Não tem problema, matam as crianças, morrem algumas mulheres, mas nós temos que destruir aquele lugar. Em nome do quê? De vaidade, de orgulho, de soberba. Fincar a bandeira de uma nação num território, esse lugar é nosso. E pasme, irmãos, às vezes nós não fazemos com a mesma volúpia, mas tem hora que nós gostamos também de fincar a nossa bandeira por aí. Isso aqui é meu, daqui ninguém me tira, eu conquistei por mérito. Mas nós, irmãos, família da fé, não conquistamos nada por mérito, é tudo dom de Deus. Ele nos aproximou. Ele é a nossa paz. E aí olha que coisa linda, o qual de ambos fez um. E olha o que Cristo fez na cruz para unir esses dois povos. Ele derrubou a parede da separação que estava no meio. E essa parede tem nome: inimizade. Primeiro, inimizade com quem? Com Deus. Nós éramos o quê? Inimigos de Deus, filhos da ira, mas fomos atraídos pela graça e pela misericórdia. E hoje somos o quê? Amigos dele. Mas nós éramos inimigos de Deus. A inimizade, irmão, separa. Nos separa, melhor dizendo, do Altíssimo, do Deus. Mas fomos aproximados, fomos reconciliados com Jesus. Mas ainda assim, aquilo que aconteceu na cruz tem que ecoar, tem que alcançar outras dimensões da nossa vida. Porque a partir do momento que eu sei que eu fui aproximado com Jesus, que eu fui levado à presença do Pai, por que é que eu então vou levantar muros para separar a minha vida dos meus irmãos, dos meus familiares e dos meus amigos? Jesus derrubou a parede da inimizade e nós estamos construindo. Tem alguém aqui nessa noite que está construindo alguma parede? Que o Espírito Santo dê uma marretada nesse muro aí e joga no chão. Porque Jesus destruiu a parede da inimizade lá na cruz. E se Ele destruiu, é porque ela não pode ficar em pé. Porque senão, irmãos, nós não poderemos cantar daqui a um tempo aqui na igreja: um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Um dia haverá um rebanho. Um rebanho. O Senhor reunirá dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. E será uma igreja maravilhosa. Hoje estamos separados. Geograficamente, regionalmente, mas um dia o Senhor vai nos reunir no mesmo lugar. Ah, como esse dia será lindo. Mas enquanto a igreja milita aqui na terra, nós precisamos tomar cuidado com muros. Então o texto continua:
A parede da separação que estava no meio, a inimizade, ela foi jogada ao chão. Verso 15 continua: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Ou seja, aqueles judaizantes querendo impor aos gentios todos os rituais de Jesus, está dizendo: não, tudo aquilo já se cumpriu, foi importante, conduziu como um pedagogo, como um aio até Cristo, mas agora eu estou aqui, eu sou o Senhor da igreja, o Senhor da história, eu edifico a minha igreja, não precisa mais de todo aquele ritual. Mas parece que nós queremos às vezes ficar voltando nos rituais. Penso naquela época, os judaizantes impondo isso sobre os gentios. Mas ele continua dizendo que ele quer agora dos dois criar em si mesmo um novo homem. E para promover o quê? Ele que é o príncipe da paz, conforme lemos lá em Isaías 9. Ele é o príncipe da paz, ele mesmo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele quer promover o que entre nós? Paz. Paz não é ausência de guerra, porque nós podemos estar no meio de uma guerra e ainda assim termos paz. A paz não é externa. Claro que nós almejamos a paz externa, eu almejo, mas antes de ser uma paz externa, ela precisa ser uma paz interna. Você está em paz nessa noite? Com Deus? Está em paz? Ou está uma guerra aí dentro de você? Uma guerra, o seu ego, os anseios, as frustrações, as tristezas. Você está em paz? Porque, queridos, Ele promoveu tudo isso para nós. E muitas vezes nós estamos reerguendo muros que Ele já derrubou. E verso 16 diz que Ele então quer reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da onde? Da cruz. E de novo Ele vai dizer o que Ele fez com aquela parede: destruindo por ela a... Gente, Jesus destruiu a parede da inimizade. Eu vou reconstruí-la? Eu vou colocar obstáculo entre eu e meu irmão, entre eu e você? Não. Por isso eu reitero o que eu disse há alguns minutos atrás: se você está construindo alguma parede, que o Espírito Santo de Deus derrube essa parede. Porque nós somos um só povo. Nós não somos iguais, somos diferentes, divergimos às vezes, ferimos um ao outro, mas assim ainda somos o povo de Deus. Se você for por aí procurar uma igreja perfeita, você vai cansar e não vai achar. Mas debaixo da providência de Deus, do amor, você vai continuar servindo ao Senhor onde Deus te colocou. O texto continua: Ele nos reconciliou para sermos um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruiu a inimizade. E agora vem o verso 17 e diz assim: Jesus está falando para nós, Ele evangelizou paz a nós. Percebam que a palavra paz e a palavra inimizade, elas estão aparecendo várias vezes nesse texto. É uma mera coincidência? Não é. Quando uma palavra ela é enfatizada várias vezes na Bíblia, num texto, numa passagem, ela quer nos trazer um recado. A ausência de guerra, no sentido de militância um contra o outro, é o quê? É paz. O que foi decretado talvez no término da Primeira Guerra Mundial? O Brasil, o mundo, todo mundo que entrou na guerra está em paz. A guerra acabou. Nunca deixou de ter guerra na terra. Além das que nós estamos acompanhando pelos meios de comunicação, tem conflitos tribais, conflitos regionais, conflitos familiares, conflitos urbanos. Todo dia tem guerra. Infelizmente, mas se você está em Cristo Jesus, você tem que experimentar essa doce paz. E Jesus veio evangelizar essa paz, e Ele fez isso de uma forma linda. Ele evangelizou tanto aqueles que estavam longe, como os que estavam perto. Ele evangelizou os judeus, mas Ele também evangelizou os gentios. Por isso que no início não entenderam. Quando Ele atravessa o território dos samaritanos para conversar com uma mulher na beira do poço, os discípulos não entenderam, a própria mulher samaritana não entendeu. Nós somos inimigos, tem um muro entre nós, judeus e samaritanos não se dão, vocês nos chamam de cachorros. Jesus vai lá e derruba o muro das inimizades. Jesus pede água para aquela mulher, a mulher não entende no primeiro momento. Jesus começa a conversar com aquela mulher, ela vê que Ele é um profeta. Mas Ele não é só um profeta, Ele é o Messias, Ele é a água viva. Nós muitas vezes colocamos barreiras para evangelizar.
barreiras raciais, culturais, sociais, econômicas. Nós ficamos escolhendo a dedo. Eu só evangelizo gente do meu time. Claro que você deve ser influente onde você está, claro, no meio que Deus te colocou, mas não faça acepção de pessoas. Não faça. Todos são alvos da graça. A salvação não depende de nós, isso é um departamento de Deus, é Ele que vai operar. Mas amar a todos é nosso papel, é o nosso dever. Então, queridos, o tempo todo Deus está mostrando para nós, não levante essa parede, porque Jesus já destruiu lá na cruz. E aí vem o versículo 18 e diz: porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Foi lido nessa noite. Hebreus capítulo 10, tendo, pois, intrepidez para entrardes no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. O véu se rasgou de alto a baixo. Talvez um muro, simbolicamente falando, de tecido, mas não era uma cortininha simples, não. Era densa, era grossa, e aquilo separava uma parte do templo de outra parte, que só o sumo sacerdote podia entrar. Agora eu e você temos livre acesso. Mas vou entrar de qualquer jeito? Não, pela mediação de Jesus. Por isso, irmãos, o Senhor nos proporciona essa bênção de sermos uma igreja, um rebanho, um corpo. Nós não somos iguais, mas entre nós não devemos levantar muros. E ele vai agora e diz, eu queria pedir para a igreja ler comigo o versículo 19. Igreja, olha só que coisa linda, que você agora é em Cristo Jesus. Foi dito isso aos irmãos efésios, mas essa palavra é para nós também nessa noite. Verso 19, vamos ler? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vamos emendar no 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É isso que nós somos hoje. Nós somos concidadãos dos santos. Você pertence agora à família de Deus. Nós somos oliveira brava? Somos. Fomos enxertados? Fomos. Fomos adotados? Fomos. Mas com Deus não funciona esse negócio da adoção aqui na terra. Porque aqui na terra, às vezes, uma família adota uma criança, mas trata com diferença. Você não é meu filho legítimo, então eu vou te amar, mas não vou amar você igual eu amo, porque ele eu gerei, você veio de outro lugar. Agora, lindamente, quem faz o gesto da adoção e gera no coração, não faz isso. Ele diz, olha, você é meu filho como se você tivesse saído de dentro de mim. Eu vou te dar todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha atenção, mesmo que você não tenha sido gerado no meu ventre. Mas você é meu filho, você é minha filha. Isso é lindo. Deus te adotou. E Deus não fala assim, mas você não é meu filho legítimo. Gilberto, você não é judeu. Você é gentil. Então eu vou te amar, mas me perdoe, meu filho. Eu não vou te amar como eu amo o outro, seu irmão, porque ele é meu filho legítimo. Você não é. Você é genérico. Brincando com vocês, mas a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar. Eu não sou genérico e você não é genérico. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você pode chamar Deus de papai, Abba Pai, Paizinho, e você participará do mesmo banquete dos nossos irmãos. Nas bodas do Cordeiro, os patriarcas estarão lá. Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, Davi, os apóstolos, eu e você. Não vai ter uma mesa separada. Para quem é nessa mesa aqui? É para primeira classe. Nós vamos ficar lá no porão, que nós chegamos depois. Nós somos gentios, a ralé. Não tem isso não, irmãos. Isso tem aqui na terra, para nossa vergonha. Mas no reino celestial não é assim. Todos somos de um só corpo. Todos somos ovelhas do Senhor Jesus. Ele não vai te ficar dizendo assim, mas você não é meu filho legítimo. Ele não vai falar isso. Ele vai dizer, tu és meu filho, tu és minha filha, e eu te amo. Você é amado do Pai. Você é amada do Senhor. E aqui diz que nós somos concidadãos dos santos. E nós somos ainda o quê? Somos da família de Deus. Talvez alguém que diga, pastor, na minha vida aqui na terra, eu não tive uma família.
como foi dito hoje pela manhã, no vídeo que assistimos da nossa querida irmã Maria Samuel. O que ela disse para nós? Que nós somos a família dela. E ela nos olha como seus filhos, netos, e agora eu brinquei com ela que até bisneta está vindo aí. A família dessa amada irmã. Mas por quê? Ela não tem família natural? Ela tem. Ela contou para nós a sua história. Mas ela chama esse lugar lindo aqui da sua família. Você vê assim também? Essa aqui é a sua família? Ah, não, pastor, aqui é a igreja que eu frequento. Mas minha família não é essa igreja. E eu me preocupo com isso, como pastor de vocês, quando eu vejo que algumas pessoas não se sentem parte da família de Deus. Deve ser horrível. Eu acho. Deve ser horrível você estar num lugar que você não se sente parte dele. Que você não se sente como um membro da família de Deus. Por favor, abra-se para o melhor que Deus tem para te fazer nesse lugar. Correndo riscos de ser machucado, correndo o risco de você ferir alguém, mas aqui é o lugar que Deus te trouxe para você servi-lo. É a família de Deus. Não vamos levantar muros. O texto vai dizer que nós estamos sendo edificados. Lembrando do primeiro texto lido nessa noite de 1 Pedro, capítulo 2. Somos pedras vivas. Deus não está usando material de concreto, Ele está usando vidas. Eu e você edificando a igreja. A pedra da esquina, a pedra angular é Jesus. E esse edifício lindo, quando for colocada a última pedra, o último escolhido de Deus, o edifício ficará pronto, Jesus volta. Você está preparado? Deus está edificando a sua igreja, e diz o texto aqui que esse edifício está sendo feito de forma bem ajustada, verso 21, não de qualquer forma, não fica oscilando, porque ele vai crescer para um santuário dedicado ao Senhor. E nós estamos sendo santificados para sermos habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos unidos pela cruz. O Senhor Jesus aboliu, derrubou, destruiu a parede que nos separava, e ela tem nome: inimizade. Inimizade com Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Inimizade entre as pessoas. Se você vai para as páginas de Gênesis, as consequências do pecado em Gênesis 3, a queda, já começa as consequências no casal. O casal já começa a olhar um para o outro dizendo: você, em vez de ser bênção na minha vida, já trouxe problema. Alguns chegam até a achar que Adão já colocou a culpa até em Deus. É a mulher que o Senhor me deu. Eu estava chorando pelos cantos aí, mas tudo bem, eu estava sozinho, mas olha o que o Senhor fez comigo. Eu sei que isso daí não é o texto original falando, tá, gente? Eu estou aqui fazendo uma dedução, mas parece engraçado. Mas o pecado faz isso. O pecado é capaz de nos fazer racionalizar um absurdo desse. Se Deus deu a esposa para Adão, foi para ser bênção, não para ser problema. Mas tem gente que acha que a esposa é problema. Tem gente que acha que o marido é problema. Tem gente que não agradece a Deus pelos filhos que tem. Complicado, filhos, e põe uns nomes absurdos nos seus filhos. Mas são bênçãos, são seus filhos de Deus. Foi Deus quem te deu. Um dia vai prestar conta de você. E vocês percebem que a queda, ela trouxe o que imediatamente ali? Separação do homem com Deus. Porque qual foi a pergunta que Deus fez lá? Uma pergunta retórica, né? Para Adão: onde estás? Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia, mas queria ouvir da boca do homem: eu estou aqui, Senhor. Aqui aonde? Escondido atrás das folhas. Por quê? Você está escondido? É que nós estamos nus. Mas como vocês descobriram que vocês estão nus? Então, a mulher que o Senhor me deu, ela foi tentada, seduzida pela serpente, comeu do fruto e me deu, eu comi, e aí meus olhos abriram, como o Senhor tinha dito. Agora nós estamos aqui envergonhados, com medo. E aí vem todas as consequências. O pecado traz outro problema sério para o homem. Tragédia na família. Qual foi o primeiro homicídio da humanidade? Caim matou Abel. Os assassinatos continuam acontecendo aonde? Na família. E não parem aí, a coisa não ficou dentro de casa, a coisa vai para a rua, porque o descendente de Caim, chamado Lameque, banalizou a vida, e ele mata alguém porque pisa no pé dele, ele mata outro porque dá um esbarrão nele, e é isso que acontece por aí, gente. Por coisas banais, um tira a vida do outro, tomou uma fechada no trânsito,
falou uns impropérios para o outro, ele pega a arma, ele pega uma arma de outra natureza e ele desfere contra a pessoa. Porque o pecado separa. Mas veio Jesus e aboliu lá na cruz a morte, nos deu vida, fomos alcançados pela maravilhosa graça, e agora a parede que nos separava foi derrubada. Eu quero, caminhando já para o final, não costumo fazer dessa forma, mas hoje será assim, aplicar essa mensagem para uma realidade mais próxima à igreja. Eu geralmente faço isso enquanto eu vou pregando. Fiz já um pouco hoje, mas deixei muito para o final. Creio que já está claro para todos nós aqui o que Cristo fez na cruz por nós. Qual foi a principal parede que ele derrubou? O contexto dessa carta fala de união de povos, judeus e gentios. Mas eu quero voltar-me agora para a igreja aniversariante. Tem paredes aqui dentro? Tem muros aqui dentro da nossa igreja? Muros invisíveis, com certeza. Que talvez você não queira enxergar, mas Deus sabe. Tem muro aqui dentro, irmãos? Que foram construídos por alguma situação e esses muros são intransponíveis. A ponto de você dizer assim, eu continuo aqui. Eu não vou para lá de jeito nenhum. Se quiser, ela vem aqui. Ou ele vem aqui. E eu não movo um dedo. Porque eu tenho um nome a zelar. Eu tenho dignidade. Eu não mexo uma vírgula. Mas aí Jesus diz, que dignidade você tem? A minha dignidade é dele. Porque eu não tenho dignidade nenhuma. Tem muros aqui, igreja. Vamos descer um pouco mais. Dentro da sua família, tem muros? Entre os seus parentes. Sua família. Então tem muros entre a família da fé. Mas às vezes tem muros entre os familiares. Aí você diz, mas qual é a família que não tem briga, pastor? Eu não estou falando isso. Eu não estou dizendo que não pode de vez em quando ter um desentendimento, mas levantar o muro. Já contei essa história em algum lugar, não me lembro se aqui já contei. 2 irmãos, vizinhos, tinham uma fazenda separada por um rio. Não é uma história, creio eu, que aconteceu de fato, é uma ilustração. Eles eram tão amigos, e eles resolveram construir uma ponte sobre esse rio que separava a fazenda um do outro. Uma fazenda estava indo melhor do que a outra, em termos de criação de animais, de plantação. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas os 2 irmãos brigaram. E aí eles destruíram a ponte. Ele falou assim, não quero mais essa ponte que une as nossas 2 fazendas. E o mais rico ainda contratou um pedreiro e falou assim, levante um muro, eu não quero nem ver ele. Do meu lado aqui, levanta um muro, grandão, alto, que eu não quero mais ver, eu vou perder o rio. Mas eu prefiro perder o rio do que ter que ficar olhando do lado de lá e ver que o meu irmão está do lado de lá. Eu não quero mais vê-lo. E ele falou, eu vou viajar. E quando eu voltar, eu pago você, porque eu quero ver o muro. Tá bom, ele viajou. Demorou um certo tempo. Quando ele chegou na fazenda dele, ele ficou irado, nervoso. Chamou o pedreiro. Você não fez o que eu mandei. Cadê o muro? Eu não mandei você fazer o muro. Você me fez uma outra ponte. Pois é, senhor. Se o senhor quiser me mandar embora, não pagar pelo serviço, mas eu não sou construtor de muros. Eu sou construtor de pontes. Tem algum construtor de pontes aqui nessa noite? Ou você é construtor de muros? Construa pontes. Aproxime quem está separado um do outro, porque Jesus te aproximou do Pai. Construa pontes. Você está sabendo que tem gente que está do outro lado e não quer ver? Seja um instrumento nas mãos de Deus, seja um mediador, promova a reconciliação. Ah, pastor, mas vai dar trabalho. Vai dar mesmo. Você acha que o que Jesus fez na cruz por nós foi fácil? Foi fácil nos aproximar do Pai? Nós que éramos inimigos, filhos da ira? Não foi.
Não é fácil você ser mediador de conflitos, mas é uma bênção quando você vê dois povos que estavam separados se unindo. Porque Jesus, lá na cruz, derrubou a parede que tem nome: inimizade. Irmãos, o diabo sabe que uma igreja unida, uma igreja que não é perfeita, que tem de vez em quando os seus momentos difíceis, mas uma igreja unida, coesa, firme no mesmo propósito, na mesma disposição, essa igreja vai avante, porque lá na frente vai o nosso Cristo Jesus, o nosso general. Quantos construtores de pontes nós temos aqui nessa noite? Ah, pastor, eu estava levantando um muro. Então derruba. Porque você não foi chamado por Deus para construir muros, mas para colocá-los no chão e ser construtor, ser construtora de pontes.